Namah Shivaya. Namah Shivaya. Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Gurave Satchitananda Murtaye Nishprapanchaya Shantaya Niralambaya Tejase. Om Namah Shivaya. Gurave Satchitananda Murtaye Nishprapanchaya Shantaya Niralambaya Tejase. Om Namah Shivaya. 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 Om Namah Shivaya.
Satchitananda Murtaye Nishprapanchaya Shantaya Niralamaya Respirar, respirar, respirar. Quando bato os pés no chão, na espiral respiro, fecho os olhos, abro as mãos, espírito, expiro. Respirar, respirar, respirar. Respirar, respirar, respirar. Quando a luz do coração invade o ar, resgato o olhar de dentro, me inspiro e vivo. Respirar, respirar, respirar. Respirar, respirar, respirar. Suspiro vozes, expiro sons, reviro na gira e giro, na gira e giro. Respirar, respirar, respirar. Respirar, respirar, respirar. Quando bato os pés. Bem-vindas, bem-vindas, bem-vindas. Eveline chegando bem na hora. Deixa eu ver se eu tô gravando. Tá tudo certo. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Luciano tá aqui. Que bom, Luciano. Há muito tempo você tá acompanhando, fica mobilizado com tudo que se fala, tudo que se faz. Coisa boa ter um homem entre nós. Betina, Rita, que delícia! A Inês tá aqui. Então, amores e amoras, na medida do possível eu gostaria que vocês abrissem a câmera de vocês. Eu entendo que talvez vocês estejam almoçando no meio do trabalho, mas se for possível, para a gente se ver e para a gente se alimentar da nossa presença mutuamente. Tudo que eu vou oferecer aqui é porque eu vou estar recebendo de vocês. Essas informações são co-criadas quando a gente escolhe estar juntas. Então a escolha de cada uma de vocês e de cada um de vocês aqui agora é muito importante, é muito vital. E é a partir de onde a gente se nutre para transformar. Sim,
Alguém aqui não me conhece, nunca fez nada comigo. Eveline, Cristiane, Guardiãs do Ventre. Oi, Camila, que saudade de ver essa sua beleza, mulher. Adriana, perfeito. Então sejam muito bem-vindas à minha casa, ao meu corpo. Fez uma aula gravada, perfeito. Aqui a gente começa sempre centralizando no corpo, tá? Então você que está sentada, se quiser pode permanecer sentada, contanto que apoie bem os seus pés no solo. Se você sentir, você também pode ficar em pé, com os joelhos flexionados um pouquinho. A gente vai chegar coletivamente. Eu vou te pedir para exalar profundamente pela boca, mantendo a língua, mandíbula, boca relaxadas. Deixa esse ar sair do centro do seu peito para você manter o coração aqui, presente e aberto. Então inspira narinas, exala a boca e corpo todo. Mais uma dessa. Se você ainda precisar manter a exalação pela boca, continua. Se não, eu vou sugerir que a gente inspire pelas narinas. Que exale também pelas narinas. Se você percebe que isso está te reprimindo ou suprimindo, exale pela boca com som. Aqui o que a gente faz é o oposto da contenção, é a expressão da sua totalidade. E a sua totalidade é o que está aí com você agora, independente do que seja. Vai soltando os ombros, começa a ouvir as sensações do seu corpo, estar plenamente atenta ao seu corpo. Se você tá sentada e quer levantar, levanta. Se você está em pé e quer sentar, senta. Se você quer se mover, mova-se. Não tem errado aqui. Isso. E vai permitindo que esse outro tempo te preencha. O tempo do sentir. O tempo de perceber cada micromovimento do seu corpo, cada cheiro ao seu redor, cada som ao seu redor. E eu te convido para cada vez mais aproximar o som dos seus sons internos. Som da batida do seu coração, som do ar que entra, do ar que sai. Dos ácidos no seu estômago, se você está com fome ou se está digerindo, dos gases circulando em você, o som da vida que corre não só nas suas veias, mas em todo o seu território, templo, corpo. E não só dentro de você, um pouco fora, para além dos pelos, para além da pele. Eu vou te pedir para, ao inspirar, visualizar o seu sexo e você vai apertar o seu esfíncter, anal, vaginal, períneo. Você vai inspirar visualizando região sexual, primeiro e segundo chakra. Aperta e contém, só contém e contempla um bocadinho. Observa a qualidade dessa energia. Sustenta um pouco mais
E quando você precisar, exala com a boca e corpo todo, soltando todos os esfíncteres. Ah, ah, ah. Mais uma vez, inspira acionando a musculatura sexual do assoalho pélvico. Visualiza primeiro o segundo chakra, ou seja, vagina, períneo, ânus, próstata, útero. Relaxa os ombros enquanto mantém essa compressão embaixo. Pode relaxar os ombros. Sustenta, sustenta. Relaxa o peito. Quando precisar, abre a boca e solta. Na próxima, você vai inspirar pelo sexo, apertando o esfíncter períneo. Preenche o sexo. Continua inspirando, preenche caixa torácica, vai pro coração. E aí você vai sustentar, sustenta no peito, sustenta no plexo cardíaco. Um pouco mais, por mais que seja incômodo, a gente vai atravessar juntas e juntos o incômodo. Quando precisar, sustenta um pouquinho mais. Percebe o que foi imobilizado e vamos para a segunda. Inspira do sexo para o coração. Retém. Se puder, inspira e enche um pouco mais. Inspira e enche um pouco mais. Sem pressionar os ombros, sem pressionar a mandíbula, sem fechar as mãos. É períneo, sexo. Tampa esse canal de baixo para subir. Quando precisar, exala. Movimenta o corpo se ele quiser. E mais uma vez, a gente vai adicionar mais um elemento na sua próxima inspiração. Retém períneo, retém sexo, nutre o sexo e imagina as raízes da terra te penetrando de baixo para cima, do centro dela para o seu sexo, do centro dela para o seu coração e sustenta. Enquanto você retém o peito aberto, o peito cheio, visualiza luz que vem do alto, penetrando no seu primeiro chakra lá em cima, o último chakra, topo da cabeça. E ele vai escorrendo e vai se encontrar no seu coração. Abre a boca, relaxa a mandíbula, sustenta no sexo. Períneo, vagina. Relaxa os ombros, Cristiane. Isso. Quando precisar, abre a boca. Solta. Inspira, espreguiça, dá um bom dia para esse seu corpo agora cheio de prana, cheio de informação, focada, concentrada no seu sexo, nas suas gônadas e no seu coração. Percebe o que falou mais com você, se foi seus ombros, se foi o pescoço, o que está falando mais com você agora? Isso, vou sugerir que a gente faça algumas caretas e coloque a língua para fora. Tira essa máscara social, que tem que estar bem, que tem que estar sorrindo, que não pode estar brava, que chorar é feio. Todas as repressões e contenções e crenças que você tem em relação à sua face, ao seu rosto, à sua expressão no mundo, mastiga, movimenta, faz cara de palhaço, faz cara de onça, de jaguatirica. Alivia as tensões, se você precisar, passa a mão no rosto, faz carinho. Chegamos um pouquinho mais. Ai, que delícia, casa cheia. Vou tirar uma foto agora.
Amoras, amores, sejam todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos. A gente está aqui para falar o que que acontece depois do nosso encontro com o nosso corpo, dessa forma como eu proponho, como o laboratório pélvico que vem através de mim propõe, rebolando, movimentando, lubrificando, acionando. Esse exercício que a gente fez agora está dentro completamente do nosso sistema. Envolve prana, envolve músculo, envolve visualização, envolve abertura de canais, envolve se sentir parte desse todo que somos. Não somos e não estamos separadas e separados de nada nem ninguém. Somos uma expressão do todo. E se a gente é uma expressão do todo, somos criaturas criantes, somos artistas. O que quer que a gente faça, que a gente esteja em estado de criação, em estado de canal aberto. Não quero falar aqui de canalização estritamente espiritual. Quando eu falo de canalização eu sou um fluxo, eu sou um canal, eu sou uma mangueira e eu deixo a água passar, tá? Não tô falando necessariamente, exclusivamente de espiritualidade. Eu tô falando de fluxo e eu trago muitos elementos para dentro dessa nossa roda, como o Ayurveda, que é uma bagagem incrível que eu trago aqui pra gente, me ensina e me ensinou. O Ayurveda, o taoísmo, todas as culturas anciãs da matrística, da nossa mátria, desde a Pangeia, desde que descobriram que ralando duas pedrinhas chega o fogo, desde que viram um raio e perceberam que aquilo era uma expressão da criação. Somos criaturas que criam. Então a gente está aqui para co-criar. A gente não está aqui para aceitar repressão, supressão, depressão, conformação. Estamos em um momento da humanidade muito urgente. É urgente que a gente assuma a nossa inteireza. Ou a gente vai continuar rolando terra, as bombas vão continuar caindo, a gente vai continuar se dividindo entre direita, esquerda, certo, errado, bonito, feio, quero, não quero, sem assumir que tudo é responsabilidade nossa, mas que eu não escolho ser permeável a tudo que chega. Eu escolho discernimento, eu escolho lucidez, eu escolho aterramento, eu escolho sexualidade. Sexualidade é pulsão de vida. Libido é pulsão de vida. O que fizeram com a sexualidade, que a objetificaram e transformaram em sexo, não é pauta para aqui. Não é aqui, não é isso. Eu não sou isso, eu não sou um objeto. Eu não crio, eu não estou aqui para servir ninguém. Minha imagem não está aqui para ser bela para ninguém. Minha imagem está aqui para expressar o que o meu coração, o meu ventre, o meu sexo, minha cabeça, meu ser, meu canal aberto tem para dizer, plantar e semear nesse mundo. Todas as pessoas aqui são mais do que importantes para que a gente modifique o que a gente está vivendo. Se o que a gente está vendo não está legal, qual é a minha parcela de responsabilidade nisso? O que eu posso fazer? Como eu posso fazer? Com quem eu vou fazer? E com certeza não é separada do seu corpo. Com certeza não é achando que só a informação, hiperinformações, hiperestimulantes, esse fluxo infinito de 70 mil informações, 70 mil imagens por dia, vai ser suficiente para eu saber. Se eu não estou incorporada, eu não sei. É uma informação. Informação sem incorporação não é conhecimento, não é legado, não é vivenciado, ou seja, não é transformado. A gente reconhece com uma determinada idade uma pessoa que fala da boca para fora porque ela leu, porque ela viu, porque ela fake news, mas que ela não viveu, ela não passou. Ela não está falando da experiência dela para fora.
porque em algum momento te fizeram acreditar que a sua experiência não importa, que é egoísmo, que é individualismo, que é mimimimismo. Faz sentido para vocês ouvir tudo isso? E aí, nesse mimimimismo, eu fico com medo de me expressar a partir da minha individualidade porque eu estou sendo egoísta. E eu não estou olhando para as outras pessoas. Sendo mulher mãe, então, na nossa sociedade muito equivocada, olhar pra gente é quase que um absurdo. Você tem que olhar para sua família, você tem que olhar para sua casa, você tem que olhar para sua comida, você tem que olhar para suas filhas, você tem que olhar para seus filhos. Quando é que você para olhar para você verdadeiramente? Já tá chorando. A gente causa isso, porque nós somos fluxo e canal. E eu tô aqui aberta e disponível para estar para vocês, e muitas coisas que eu falo aqui não é nem para mim, não. É para alguém. Porque é isso que acontece quando a gente escolhe se juntar. E a gente tem que escolher cada vez mais se juntar. Porque isso aqui só escolhe cada vez mais separar. Separar, 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 separar. O capitalismo, os supermercados, o super tudo, as super lojas, as super roupas, isentas da simplicidade. Ah, não, porque eu tô corrida. Nossa, eu tô na correria. Ah, eu tô sem tempo. Ah, porque eu tô... É só desencontro, é só linha reta, é só áspero. Quando é que a gente vai ter tempo? Em que vida você acha que você vai ter tempo? Se não nessa. E o que é ter tempo? Essa é uma pergunta para vocês. O que é para você ter tempo? Pedi para vocês trazerem, né? Eu vivo, eu sou analógica. Aqui, a aula de vocês tá toda aqui. O que é para mim hoje ter tempo? Escreva por amor a nós. Porque nessa falta de tempo eu não paro para escrever, eu não paro para pensar que eu tô sem tempo, porque eu tô sem tempo. Escreve tudo que vier e de preferência sem filtro. Sem filtro. O que é ter tempo? Para mim, não é o que me disseram, não é o conceito, não. Para você. Quem quiser também pode escrever no chat para mim, para me doar um pouquinho dessa sabedoria. Ter tempo é privilégio, é estar no ritmo interno, é paz, é me delongar, caminhar devagar, é gozar do ócio, suportar o tédio, opa, suportar de dar suporte, né? Ficar no tempo de agora, estar no presente e na presença do corpo no corpo, poder escolher quando parar, quando mover. Uh. Experimentar o vazio. Estar acordada em mim. Respirar lenta e profundamente, sentindo o presente e degustar do que a vida está disponibilizando. Ai, que bom que a gente respirou juntas. Luciana, eu sempre falo no feminino, você já sabe, né? Os coletivos aqui são sempre femininos. Mas, por favor, sinta-se muito incluído.
Respirar lento e profundamente, sentindo o presente, degustar. Contemplar. Contemplar, com o tempo, estar no tempo. Me permitir ter prazer, poder fazer escolhas que me trazem prazer em mim. Uhum. E aí a segunda pergunta é: o que te move até aqui hoje? Independente se você já me conhece, se você não me conhece, se você nunca me viu aqui, escuta essas palavras e o que te move até aqui hoje? Por que você escolheu estar aqui hoje, 12h30? Perceber o meu tempo. Vontade de estar junto em coletivo. Quero me expressar. Prazer de ficar comigo. Quando eu não tenho que pensar sobre uma tarefa para fazer em seguida, o que tem para frente é espaço para fazer o que eu quero, o que eu priorizo. O corpo chamou. Que bom, Carla, que você ouviu o chamado do corpo. O corpo chama o tempo inteiro. Que bom que você ouviu, honrou e chegou. Pausa e comunidade. Sentir e explorar lugares desconhecidos em mim. Quem veio pra cá achando que a gente vai rebolar? Me sentir. Perfeito. Rebolar a gente rebola sempre. Às vezes as reboladas ficam aqui, ó. Outras vezes elas ficam aqui. E muitas vezes elas ficam... Buscar tudo que tira meu prazer. E isso aqui é prazer! Isso aqui é prazer. Prazer porque a gente está juntas, prazer porque a gente está se dedicando um tempo para aprender alguma coisa sobre nós mesmas. Prazer porque aqui a gente também vai ouvir umas às outras. E é algo que, de novo, a sociedade capturou da gente. Tempo de estarmos juntas. Fica sozinha aí, porque 2 é meio perigoso, 3 pior ainda, 4, 5, ixi, fuduns. Perigosérrimo, é a associação feminista. Perigoso! Buscar tudo que tira meu prazer. Amo te ouvir, me traz paz e força ao mesmo tempo. Força é paz. Olha, vou te dizer que força é paz. Ter força é uma característica inevitável da nossa paz. A gente tem que ter força para escolher estar na paz. Tem que ter força para escolher romper a inércia que nos mantém apequenadas em algum lugar. E nós, desde que nascemos, possivelmente a minha geração ainda assim, né? Ainda tinha fórceps, ainda tinha o corte desnecessário ali da vagina para o períneo, várias violências obstétricas. Então, desde que a gente nasce, eu consegui romper isso com a minha filha. As violências são impostas, a libido é imposta. A mãe não pegava a criança e colocava no seio e cheirava a cabeça dela. Isso acontecia na nossa matrística e isso acontecia antes de um monte de intervenção médica, antes da medicalização, antes do patriarcado, né? Isso acontecia. Aí as parteiras foram o quê? Criminalizadas, né? Mão de bruxa, vai usar erva, vai matar a criança. E aí eles vão rompendo a libido e objetificando a libido ao mesmo tempo. O maior momento de libido da nossa vida é no nascimento. E todas nós aqui experimentamos nascer. Nascemos, estamos aqui. Muitas de nós escolhem não ser mães, não se tornar mães e não parir. Mas não por isso não experimentaram nascer. E mamar ou amamentar. O tempo é assim. Vou parar de ler vocês agora, senão eu me perco aqui. Então, o que a gente está fazendo aqui é para ter essa retomada dos nossos sentidos, da nossa libido. Que não tem a ver exclusivamente, unicamente, minimamente com o ato sexual, coito. Tudo é sexual. Acordar com prazer sexual. Me abençoar é um ato de vida. Vida. Bom dia, vida. Tomar banho é sensual, sensorial.
Comer é sensorial, sensual, sexual. Ah, mas tudo é sexual para você? Para mim, sim. Para os taoístas também. Eu acredito nas pessoas antigas, naquilo que dá certo no mundo. Prefiro assim. E pela experiência, sim. Muita coisa é sexual. Então, o que a gente vai fazer aqui, minhas amoras, meus amores, é essa retomada dos nossos sentidos primários. E alguém também nos fez crer que primário é menos, né? É rústico. Primitivo é ruim, né? Porque eu sou moderna. Então, o primitivo é ruim. Tanto de gente com constipação, enfesada nessa vida, porque a privada, que é moderna, veio tirar as nossas cócoras, que é a posição onde o seu intestino consegue empurrar o reto e as suas fezes saem completamente sem problema. Ah, mas não tem problema não, tá na privada, tá na cadeira, tá no sofá o dia inteiro, então toma um remédio. Porque o problema não é a privada, o problema não é o moderno. O problema é o primitivo, rústico, que é feio, né? Entendem mais ou menos por onde a gente vai surfar? A gente surfa lá, surfa cá, traz a linha do espaço, entra em vários campos simultaneamente, porque tudo compõe. Inclusive estar enfesada, que é uma palavra muito maravilhosa. A pessoa fica irritada. Quando a pessoa está irritada, quais escolhas conscientes ela pode tomar? Qual é o grau de lucidez dessa pessoa? Ela só quer resolver o enfesamento dela. E aí, indo para o fisiológico do bolo fecal e da posição que a gente sempre fica sentadinha, ao invés de se movimentando, se acocorando, se agachando, se reunindo, fazendo xixi no mato. Trazendo esse fisiológico para a composição das nossas emoções, para a composição das nossas ações. É o que o sistema está fazendo o tempo inteiro com a gente. Conformando a nossa posição física, conformando a nossa fisiologia, deformando essa biologia, para então vender um medicamento, para então vender uma solução externa a você, para então te fazer criar a necessidade de fora, fora, fora. E cada medicamento que entra te anestesia, te emburrece um pouco. Quando fala de biologia, para mim, da minha organicidade, eu sou quase grossa. Eu tenho uma paciência quase zero. Porque para mim é um embrutecimento e o emburrecimento que as pessoas não refletem e eu fico indignada. Qualquer coisa é um remedinho. Ah, tô com dor de cabeça, é um remedinho. Ah, tô... Não é um remedinho. O que está errado dentro de você, que você não está olhando, que você não está ouvindo, que o seu corpo está falando, olha, quando você chega perto dessa pessoa, sua cabeça explode. Olha, quando você está nesse relacionamento, a sua cândida ataca absurdamente. Olha, quando você está nesse ambiente, você fica com azia, essa azia se transforma em gastrite, essa gastrite se transforma em úlcera. E você vai resolver com medicamento? Será que você está ouvindo ou você está abafando? Você quer uma solução rápida, imediata e que a longo prazo vai te dar um babadão aí mais complexo? Ou você prefere abrir a fenda no espaço e no tempo e se escolher antes de degringolar tudo? Eu acho que eu falo isso mais para as pessoas que não me conhecem aqui, né? Porque quem já está no lab sabe que a gente comunga e compartilha dessas mesmas práticas. Quero fazer mais uma pergunta a partir dessa provocação aqui. E eu vou pedir para você fechar os seus olhos agora, que essa pergunta ela já vai te encaminhar para algum lugar aí dentro de você. Você pode só sentir, você pode escrever aqui para mim.
Pode desenhar, né? Pode dançar isso, pode tudo. Mas feche seus olhos, por favor. Eu quero que você traga lucidez para pelo menos dois pontos, dois lugares que você deseja transformar na sua vida. É dentro de você, né? Duas transformações que você deseja. Sente isso. A resposta pode não ser racional, pode não ser uma frase, visualiza, sente, cheira, vai farejando. Se tiver três aí, bota as três, aproveita. Ganha lucidez sobre esses aspectos da sua vida que você deseja transformar. Pode ser no seu relacionamento consigo, no seu relacionamento com uma parceira, um parceiro, relacionamento com alguém da sua família, trabalho. São muitas ambiências pelas quais a gente navega. Eu vou ler que uma colega compartilhou. Transformar minha timidez em exibição, transformar minha imagem em arte, transformar meu medo em força. Tá. Agora, você vai se imaginar daqui 6 meses, 7 meses. Daqui 7 meses. 6, vai, porque hoje é lua cheia e a gente tem o ciclo. Daqui 6 meses. O 7 tá aqui, eu vou entender onde que tá esse 7. Mas se imagina daqui 6 meses. Já transformada, já com essas questões, essas escolhas realizadas, em curso. Visualiza. Como você sente essa versão de você? Como é a Rita daqui 6 meses? O que ela sente? O que ela pensa? O que ela fala? Como que ela se veste? Quem que é a Eveline daqui 6 meses? Quais foram os nãos que você precisou dar? Quem não está com você nessa sua nova versão? Quem não te acompanha mais? Quem ou o quê? Que ambiência? E como deixa eu ver se eu vou por aí. Escreve para mim, por favor, se for o seu caso. Quais os limites você precisou colocar para estar aí 6 meses ali na frente? Gatíssima, realizada, para fora, incrível, botando, desengaventando seus projetos, inventando novos, com tempo para dormir, para descansar, para viajar, para ler. Quais os limites você precisou colocar?
Alguém pode, por favor, compartilhar com a gente? Ou alguém? Gostaria de ouvir vocês. Pode pegar a palavra, Camis. Saudações, mulheres. É um prazer estar com todas vocês. Falei na terapia essa semana que todo o meu passado estava vindo até mim, como se uma avalanche, assim, de pessoas, memórias e lugares e coisas que fiz. E minha psicóloga me disse para eu catar os meus espelhos, porque eu estava fazendo um giro. E que eu deveria catar esses espelhos, porque do que disso ainda fica, do que disso a gente solta, eu solto. Então, eu sinto que eu estou dando limites a esse passado, eu visito, mas eu não estou mais nele. Realmente catando esses espelhos, eu me vendo, me enxergando, enxergando a minha totalidade, né, o que me compõe e o que me trouxe até aqui através dele. Mas me direcionando para o que eu quero construir, para o que eu quero expressar, para quem eu sou. Então, coloquei muitos nãos nesses últimos tempos, coloquei muitos limites em pessoas, em relações, em lugares. E quando me vem, o que permanece, eu nem sei dizer, eu sei que eu permaneço. O restante eu ainda estou para perceber, ainda estou para visualizar. E às vezes isso me dói, porque eu penso, poxa, mas eu falo tanto sobre o coletivo, eu falo tanto sobre mulheres juntas, eu falo tanto sobre as amizades femininas, e quando eu me vejo à frente, eu já não sei quem permanece. Como é que eu estou construindo essas relações, né? Como é que eu estou dando nutrição a essas relações? Será que estão se esvaindo por quê, né? E talvez seja uma limpeza para que novas construções se façam, ou para que se faça de um novo lugar, tudo ainda para haver, né? Tudo em aberto ainda. Obrigada, Camis. É muito bonito estar nesse lugar em aberto. Dá um medo. Dá um medo. Porque é justamente deixar de ser tudo que não está mais funcionando e me abrir para ser algo que eu ainda não sei o que será. Na semana passada, eu recebi uma orientação, dos meus guias, né? E eles pediram para eu ser eu. E aquilo me assustou assim, mas eu não sei o que isso significa. Do que vocês estão falando? E ele só, seja você, seja você. E eu aquela, meu Deus, mas eu não sei o que é isso. E eu tô exatamente nesse lugar de eu vou precisar descobrir o que é isso. Uhum. É uma delícia descobrir o que é isso. Uma coisa eu te garanto, é uma delícia, independente da idade que a gente tenha. Tem mulheres que eu acompanho, tem uma senhorinha linda, ela tem 60, ela deve estar agora tá com 67 ou 68 anos. Que ela tá descobrindo tanta coisa nessa altura da vida, tanta coisa gostosa dentro dela, e uma mulher que me ensina muito sobre desapego. Ela não tá na vítima, ela não tá nas dores, no que ela não fez, o que ela fez. Ela criou quem tinha que criar, os filhos já estão aí, se deu errado na vida deles, não é culpa dela, é deles. Enquanto tem outras pessoas na idade dela que estão se consumindo na culpa, se consumindo nesse excesso. Então, sempre é hora da gente se conhecer, se reconhecer e se refazer. E aí eu quero falar de algumas coisas aqui. Acho que foi você até que falou que transformar meu medo em força. No yoga, eu sou instrutora de yoga, né? Acho que a gente nunca deixa de ser, mas por muitos anos, desde 2012, eu dei aulas coletivas e aulas individuais de yoga. E a gente tem a Abhaya Mudra,
que é uma impostação de mão. Eu posso meditar com ela, eu posso simplesmente visualizar essa mão aqui, juntinha, esse dedão juntinho. E a Abhaya Mudra tem duas visões, porque o yoga também foi ocidentalizado. Tudo é ocidentalizado, né? Mas tem a visão dualista, Vedanta, e tem a visão tântrica. E a que eu sigo é a tântrica, tá? Se alguém tem dúvidas, sou tântrica. Não tenha a menor dúvida, é tantra sim. Só que não é o tantra que você pensa que é o tantra. Na visão tântrica, Abhaya Mudras, que significa medo para os dualistas, para os tantras, o mesmo mudra significa nunca sem medo. Olha que interessante. Enquanto uma vertente inteira enxerga medo, a outra vertente enxerga nunca sem medo. O medo tá ali, o medo é central. Mas por que nunca sem medo? E aí eles explicam através da mitologia deles. Vem Ganesha, que é o elefante. Ah, não, vem Ganesha e vem Hanuman, vem os dois. Agora eu que vou ter que escolher qual. Vou contar por Hanuman, que é o macaco, que tem a ousadia, que brinca. Hanuman tá lá, nunca sem medo, porque o medo vai te dizer onde você está se comprimindo, onde você está se espremendo. E aí o medo vai te sinalizar. Então você cresceu até aqui. Bum. Você quer ir além? Você vai ter que ir com medo. Então, nunca sem medo, porque a expansão, o medo vem te sinalizar de um lugar onde você quer sair do conhecido, você está indo rumo ao desconhecido. Você está botando o pé na estrada. Você está botando o seu pé para o mundo começar a girar. Então, eu lembro sempre disso. Nunca sem medo. Antes de estar aqui com vocês nessa aula hoje, eu estava cheia de, não sei se é medo, mas meu sistema nervoso ele estava. Aí eu vou estudar, aí eu vou ler, aí eu me boicoto. Não, eu vou comer. Não, eu vou fazer um café. Ao invés de sentar a bunda e fazer o que eu tenho que fazer, ou ligar o som e fazer o que eu tenho que fazer, porque muitas das coisas que eu faria sentada eu faço em pé rebolando. Factualmente, isso não é uma brincadeira, isso é verdade. Muito das elaborações que eu preciso, muito da consciência, da força, da vitalidade que eu preciso, eu faço dançando. E é isso que eu quero abrir a porta e os portais para vocês com o laboratório pélvico, com essa proposta que daqui a pouquinho a gente vai falar, que é a mentoria. Mas eu tô aqui me percebendo desregulada, eu tô aqui desregulada na limitação, porque eu tô com medo. Eu vou dar um passo além. Será que vai vir alguém? Quantas pessoas serão? Será que todo mundo me conhece? Será que eu vou saber o que dizer? O que eu tenho para dizer? O que eu vou lhe falar mesmo? Todos esses medos passam. Acho que por todas as pessoas que criam, por todas as pessoas que se expõem, por todas as pessoas que querem expandir um pouquinho mais. Então, tá sentindo medo? Que legal! Hoje o medo é meu amigo. Ele é um espelho. Eu me vejo. Falo, nossa, Mari, você tá com medo, meu amor. Você tá crescendo. Você tá indo para um território novo. Você tá indo formar uma nova turma de mentoria. Com pessoas que talvez você nunca tenha visto, com dificuldades, com situações, com desafios que a gente vai ter que desvendar juntas. E aí vem o nunca sem medo. Bem-vindo, medo. Eu vou começar a caminhar com você. Vamos juntos? Daqui a pouco esse medo vai virar força, e essa força vira coragem, essa coragem vira quem eu sou. Porque eu aprendi a agir mesmo no desconforto. E sem papo de coach aqui, vai! Não, não é desse desconforto que eu tô falando. Não é da automutilação, não é do autossacrifício. Já passo tchau, ó. Não faz parte do nosso sistema. Se violar, se violentar de forma alguma, faz parte do sistema que tá logo ali, ó. Se eu sair da minha casa e pisar na rua, é esse o sistema que está sendo servido. Eu quero ele? Eu quero ele? Eu escolho ele? Eu escolho ele? Eu não. Então eu vou com medo também. Mas esse medo me empodera de um tanto.
Então a gente está aqui dentro do sistema laboratório pélvico, que é o que é tudo isso que eu falo com vocês, é um grande caldeirão alquímico. Aqui a gente vai do yoga à fisiologia, à física quântica, ao rebolado, ao Léo Santana. A gente vai assim, ó, a Ivete Sangalo, daqui a pouco a gente bota qualquer música delícia e tá todo mundo requebrando, suando e chorando. Porque é nesse caldo que a vida surge. É nesse caldo que a vida tá. Tem que ter um molho, né, minha gente? Tem alguém aqui de Salvador? Tem alguém de Salvador? Não. Hoje na astrologia védica é lua de Hanuman. Meu companheiro gravou um áudio hoje narrando. Gente, eu não sabia! Por isso que eu falei Ganesh, aí já chegou o macaquinho. Que você não vai falar de mim, não, minha gata? Oxente, eu nem sabia. Mas as coisas se sabem quando a gente se abre para isso. E não é informação. Essa informação eu não tinha. Só que ela está. Ela está. A Yane! Yane, você tá aí, eu não te vi. A informação, ela está. Então, é isso que eu quero... Ai, meu coração, chega de um quentinho aqui assim. Chega a abrir alguma coisa. É isso que eu quero provocar em vocês, amores. É isso que a gente precisa se provocar em todo e cada encontro. Com qualquer pessoa. Chega de perder tempo. Chega de estar na correria para não ter como olhar no olho de outra pessoa. O que ela vive é importante para você. É caldo para você. E o que você tem para dar, sua escuta, seu colo, sua voz, seu limite, é importante para outra pessoa. A gente não está separado de nada nem de ninguém. Estar autocentrada é muito diferente de estar lá no seu ego, isolada do mundo. Eu estou autocentrada porque eu estou completamente no mundo. E no mundo que eu escolho formar e firmar todos os dias. Porque se eu der um molezinho aqui, ó, vem a distração, aí vem o Instagram, aí vem não sei o que lá, eu já caí nessa massa de novo. Então, para que qualquer transformação de fato ocorra, a gente precisa de consistência. E a gente precisa de ambiência. Consistência, disciplina, ambiência. Ah, mas não é só rebolar? É, mas rebolar todo dia, minha gata. Rebolar como forma de vida. Acreditar mesmo. Você não vai rebolar lá só pro seu espelho. Não, você vai rebolar porque, nossa, tô com uma dor. Nossa, tô muito alegre. Caraca, tô sentindo. Sabe? Não é sobre a performance, não é sobre a forma disso, é sobre a incorporação daquilo que você é e que você quer ser cada dia mais. Isso vai passar por deixar pessoas. E ainda bem. Existem pessoas que não te auxiliam na sua decolagem. Que te comprimem numa versão de você. Ah, porque eu te conheço há 15 anos. Você não era assim. Nossa, você tá tão diferente. Menina, que bom, né? Que bom que eu tô diferente. Nossa, que maravilhoso que eu tô diferente. Então, quando você decide crescer, algumas pessoas não vão te acompanhar. Consciente, essa sensação de pertencimento. Muitas Muitas das atitudes que a gente deixa de ter, que ficam só no campo do eu quero, eu desejo, eu gostaria, como seria lindo, elas não acontecem por um grande medo de não pertencer, por um grande medo de não corresponder. Olha o medo aí de novo. Mas pertencer a que núcleo?
Esse núcleo é fértil para você? Ele te inspira, ele te encoraja, ele te provoca a crescer, a se expandir, a se conhecer, a errar para poder acertar? Sem erro, a gente não sabe o que é o acerto, gente. Ou esse meio só é uma terra fraca, uma terra áspera. Muitas coisas ficam para trás quando a gente se escolhe, mas tantas outras se abrem. Inimagináveis, porque eu ainda não tenho condições, meu subconsciente, ele ainda não viveu experiências tão fantásticas e tão magnânimas que eu ainda não tenho uma imagem, uma visualização para isso. Eu só tenho um lampejo de um desejo, talvez de um sentimento. Pega esse sentimento. Eu quero me sentir assim. Então, sente ele, dança com ele. Aqui a gente incorpora assim. E vou te dizer uma coisa, para o seu cérebro, ele não sabe se o que você está imaginando é o que você está vivendo. Então, para o seu cérebro, se eu estou dançando, imaginando essa sensação que eu ainda não experimentei, mas eu sei que eu quero experimentar, isso está acontecendo em algum lugar dentro de você. E isso é o que a gente chama de incorporação. Faz sentido? Eu incorporo. Prefixo in. O que significa esse prefixo in na nossa língua portuguesa, amores? Alguém sabe o que significa o in? Trazer para dentro? In é dentro. Você não vale. Porque eu já falei isso na nossa aula. A Bertina fez parte da mentoria que acabou agora no início de março. E ela vai estar junto com a gente nessa próxima que vai se iniciar. E... continuando a jornada. In é dentro. Incorporar. Então é de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Ah, um espírito chegou aquilo. Vai. Pode acontecer também. A gente não vai falar disso aqui agora. Mas quando a gente fala estritamente de incorporação, é de dentro para fora. Eu estou expressando uma verdade do meu DNA. Epigenética explica. Você pode não ter vivenciado nessa vida, nesse corpo, nessa circunstância. Mas se você consegue visualizar, consegue desejar, consegue sentir, veja só as camadas. Não é só querer. Você quer, você deseja, é a mesma coisa. Você visualize, você sente, você está criando. E aqui no laboratório pélvico a gente vai sentir com música, com respiração, com suor, com muito gosto. Para que o nosso cérebro, e não só o cérebro, eu falo cérebro porque é o que mais se fala, é o que vai te trazer uma imagem mais próxima talvez do que o que você conheça, mas os nossos neurônios eles estão espalhados no nosso corpo inteiro, inclusive os nossos maiores neurônios estão assim na nossa coxa. O meu maior neurônio não está no meu cérebro. Aqui eu posso ter uma quantidade localizada intensa, mas o corpo inteiro é dotado de neurônio. Neurotransmissor, hormônio, todas as comunicações celulares acontecem o tempo inteiro no corpo todo. Então, se eu visualizo, eu ativo uma região. Se eu sinto, eu ativo outra região. Se eu me movimento, sentindo e visualizando, imagina seu corpo fazendo assim, ó, ligando. Um corpo em festa. Um corpo chorando em festa. Porque assim como o medo, o choro é um transbordamento de limite. Eu fui além, eu tô indo além, ou eu tô liberando, eu tô deixando, eu tô me transformando.
E aí a gente começa a trabalhar no shadow work, que é algo que está super em voga, né? Que é o trabalho com as sombras. Raul Seixas tem uma música que fala assim: você não usa nem 10% da sua cabeça, animal. Alguém conhece essa música? Porque de verdade verdadeira, quem usa 10% do cérebro como consciência tem o QI elevadíssimo. Seria um gênio em termos apenas de QI. E a gente sabe que genialidade não tem a ver só com QI. Beleza, né? Estamos de acordo com isso. Mas a gente, em média, usa 5% da capacidade cerebral como consciência. Quando muito, 8%. Os outros 95% ou 92%, vamos botar 95%, né, minha gente? Com tanto de emburrecimento que esse povo tá dando, eu fico preocupadíssima com os adolescentes. Oh, que sofrido o mundo para eles nesse momento agora, se eles não se escolhem, se eles não têm pai, mãe, que nem nós, as tia doidona. Eu sou tia de autoadolescente. Já chego confiscando. Esse final de semana tava na casa, ó, horário do almoço. Confisco, eu sou legalzona, né? Confisco tudo. Depois a gente vai ali fumar um negocinho, passar um cremezinho no corpo, eu hidrato seu cabelo, eu vou barganhando. Mas eu confisco pra falar, vamos ficar presente aqui, pelo amor da deusa. Eu tô aqui pra estar com vocês, eu não tô aqui pra vocês ficarem nessa tela, não. Onde é que eu tava antes disso? Porque eu lembrei dos meninos. E esqueci onde eu estava. Alguém me lembra aí? Betina me ajuda. Peraí, mas desde quando? Que eu falei que eu confisco os celulares, eu me perdi aí porque eu lembrei da cena exatamente, fui pra lá. Antes disso. Você falou que a maior parte dos nossos neurônios está nas Tração, coxas. 95% do cérebro. Isso, 95% do cérebro. 95% do nosso cérebro é inconsciência. E as suas subdivisões. Subconsciência. Vamos botar na subconsciência. Faz parte da inconsciência. E aí eu retomo os espelhos que foram falados, eu retomo no medo também. Se eu estou inconsciente das minhas ações em 95% da minha capacidade, se eu não tiver uma ambiência que me enxerga, que enxerga eu dizendo que eu quero tal coisa, mas eu continuo agindo de tal modo, se eu não estiver no ambiente certo, como é que eu vou mudar? Eu preciso de uma comunidade, eu preciso de espelhos. Sozinha eu vou até um lugar. Com a ajuda de outras e de outros, eu vou além. Eu vou mais. Porque existem pontos ao meu respeito que eu não consigo enxergar, mas que alguém que está ali me dando suporte, amor, confiança, está me dizendo, está me mostrando. Você está sendo incoerente aqui, Mariana. Você está enxergando essa sua incoerência? E ela vai dizer isso por amor a mim, ao nosso crescimento. Agora, se eu não estou na ambiência certa, julgamento, culpa, mudar é ruim, mudar é perigoso, expandir para onde eu quero ir, abandonar o meu trabalho de 8 horas por dia, é medo. É um território que eu desconheço. E aí agora eu entro aqui na nossa proposta, que é a proposta de estarmos juntas todas as semanas, por 10 semanas pelo menos. Porque uma vez que o grupo se forma, existem necessidades que o próprio grupo mostra e que às vezes a gente vai precisar de mais do que 10 sessões. Ou 10 sessões de outras coisas. E eu não tô aqui para oferecer apenas o que tá ali no PDF que eu vou enviar para vocês. Eu tô aqui pra gente expandir, pra gente ir além.
tá? Eu não sou comercializável a este ponto. De não, ó, o nosso contrato era isso aqui, eu vou dar só isso aqui, vou dar não, eu não vou dar o mínimo, eu vou dar meu máximo, porque eu sei que vocês estão aqui dando o máximo de vocês. E aí o nosso contrato de bem viver é que quando a gente estiver junto, a gente vai estar inteirinha. Nossa, Mari, mas hoje eu tô chorando, minha filha, nananana. Vem assim mesmo. Vem amamentando. Vem com fone de ouvido, botando a criança para dormir. Vem com fonezinho faxinando a casa, fazendo comida. Vem. O que acontece aqui é muito importante. Estar juntas é muito vital nesse momento da humanidade. E infelizmente, barra felizmente, a maneira como a gente tem de estar juntas hoje é através desse, eu tô aqui com o computador, né? Através de uma tela. Mas isso é fantástico, porque eu tô com mulheres que estão lá na Áustria, estão lá na Inglaterra, estão lá na Paraíba, estão lá em Natal, estão lá no Acre, estão lá em Brasília, estão lá em Salvador. Estamos juntas. Porque assim como o tempo é uma ilusão, nem entrei nisso hoje, né? Mas assim como o tempo é uma ilusão, essa separação também é uma grande ilusão. Eu sinto falta da sua carne, do seu chamego, da sua quentura, mas eu posso me conectar com você de muitas formas. E as transformações acontecem. Tá todo mundo bem aí? Betina, posso pedir para você um trenzinho? Claro. A Betina, ela participou da mentoria que abriu em novembro. E aí a gente navegou de novembro até março, porque a gente teve ali período de fim de ano e a gente teve carnaval. Então a gente fez essas nossas sessões intensamente, depois a gente deu um espaço, continuamos e celebramos. Queria que você compartilhasse, Betina. Vamos lá, uma grande transformação que você percebeu nesses meses que a gente esteve juntas, que você esteve comprometidamente com você, rebolando, dançando, fazendo o laboratório pélvico e estando semanalmente com a gente. Foi uma coisa que nunca tinha acontecido antes para mim em nenhum trabalho terapêutico, espiritual, intelectual. Eu não faltei nenhum encontro, inclusive os que não estavam assim, porque a mentoria são esses encontros, né? Esses 10 encontros, mas aí você esqueceu de falar, Mari, que também tem, quer dizer, você escreveu isso, mas você esqueceu de falar aqui que todos os rebolais e os eventos online ficam em aberto para gente, né? Ficam abertos para a gente pode participar. Então, eu nunca tinha tido esse nível de comprometimento e eu vou te confessar que eu não entendo ainda como é que funciona. Quando você vai explicando, a cada encontro eu entendo um pouquinho mais. E por isso que eu estou querendo continuar a mentoria. Porque os resultados que eu vejo são muito óbvios. E eu ainda estou aprendendo como que movimentar o meu corpo desse jeito e estar aqui com vocês, como você falou, uma coisa orgânica, assim, não é quem está aqui só para aprender a rebolar vai conseguir, mas porque isso é o resultado de um outro. É um resultado de você também estar se tornando mais consciente de você estar descobrindo o seu corpo, de você estar se descobrindo.
Então, por que você quer rebolar? Ah, eu quero ficar mais gostosa. Ah, eu perdi a minha libido. Foi tanta coisa que eu descobri aqui que eu não sei nem por onde começar, mas tem uma coisa que eu não te contei, que aconteceu desde o nosso último encontro, que é entre o nosso último encontro e hoje, que foi desde que eu me entendo por gente, eu tenho insônia. Às vezes eu acordava no meio da noite quando eu era criança e eu ficava olhando as minhas bonequinhas, falando assim: minha avó falou que as bonequinhas acordam de noite, eu vou ficar aqui olhando para elas para ver se elas realmente estão se mexendo. Então eu tenho essas lembranças de ter insônia sempre. E não é uma experiência muito legal, porque vem junto com muita preocupação. E outro dia eu acordei no meio da noite. Aí eu falei assim, era tipo, aí eu olhei e falei: ai, 4 horas da manhã. Eu falei: ai, que legal. Eu vou acordar, vou tomar um banho de banheira e vou fazer os meus exercícios de manhã, vou escrever e tal. Aí eu fiquei na minha cama assim: tá, o que eu vou fazer? Eu posso fazer tantas coisas. Aí me veio essa pergunta muito maravilhosa: o que me dá tesão? Tenho vontade de chorar. É estranho, mas eu tenho vontade de chorar. E me veio essa pergunta: o que me dá tesão? E eu não precisei nem responder a pergunta, porque que pergunta maravilhosa. Você tá no meio da noite, acordar no meio da noite com essa vontade de viver. E tipo, muitas transformações. Tipo, eu descobri que eu responsabilizava a tudo e a todos pelos meus atos, que não era uma coisa clara para mim. Eu faço parte de um grande círculo de cura. Inclusive, eu já encontrei pessoas, eu já vi pessoas que eu conheço nos eventos na Mariana. E eu já tinha ouvido muitas vezes as pessoas se fazem de vítima, você se faz de vítima, você isso, você aquilo e tal. Mas eu não sei o que é que esse trabalho da Mariana eu ainda estou descobrindo, e é muito legal, e é muito. Mas eu não sei exatamente como que ele liberou muita raiva em mim. Eu já cheguei pedindo para a Mariana falar sobre raiva, eu estava sentindo muita raiva, mas fazer os exercícios liberou, assim, potencializou a coisa, intensificou a coisa. E eu vivi um processo muito estranho, que eu fui, tipo, falando: de quem que é essa raiva? Essa raiva, eu sinto ódio, não é possível, eu sinto ódio de alguém, raiva de alguém. É dessa pessoa. Até que eu fui indo, cheguei na raiz, assim, na raiva: não, era do meu pai, porque meu pai me abandonou, raiva. E um dia eu me toquei que essa raiva que eu sentia era de mim mesma. E aquele dia foi, assim, para mim, um divisor de águas, porque eu fiquei tão assustada, eu nem estava pensando nisso, eu nem estava me perguntando. De repente eu estava passeando com o cachorro e me veio assim, pá! Bettina, sabe aquela raiva que você sentia, que você achou que era do cara casado que te abandonou, e do abusador da sua filha, e do seu pai? Não, essa raiva é de você. Você tem essa raiva, você está projetando isso em outras pessoas, você está sentindo isso, você está se envenenando com isso. E aquilo foi tão assim, incrível, porque eu não sabia que eu sentia tanta raiva. E eu não sabia que essa raiva era de mim. E a partir desse momento, eu fui entendendo como que eu responsabilizava as outras pessoas por tudo. Mas assim, nos mínimos detalhes, tipo, eu chego atrasada num lugar e aí eu quero dizer: não, foi porque o motorista ficou parado 10 minutos no ponto porque o outro ônibus não saiu. Mas eu tinha me comprometido a chegar 20 minutos antes. E se eu tivesse feito,
eu não tinha chegado atrasada. E aí a minha mente vai lá e fala assim: ah, não, Betina, mas foi porque você é brasileira e você chega atrasada porque é cultural. E eu falo: não, 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 não. E eu tô começando a viver um processo que é pensar sobre os meus pensamentos. Eu não sei nem se é sobre o meu pensamento em si, porque tudo está começando a se conectar de uma forma que já, às vezes, não é só pensamento, não é você ficar assim ruminando, pensando o tempo inteiro, sei lá, eu faço uma aula de manhã gravada, e aí eu vou tomar café, e aí eu tenho uma tomada de consciência, eu não estou nem pensando naquilo, eu não estou nem perguntando, procurando, e aí me vem a resposta, e eu ainda estou entendendo, eu ainda estou tentando entender. Eu já pensei assim, porque tem uma pessoa na mentoria que ela provavelmente vai continuar, vai fazer a mentoria de novo, é a Larissa. Ela e a Mariana. A Mariana tem o conhecimento do Ayurveda, né? E a Larissa estudou medicina chinesa. E aí eu fico pensando assim, eu acho que eu preciso estudar como que o corpo está relacionado com tudo isso, né? Mas aí eu falei, não sei se eu preciso não, porque eu acho que por enquanto, talvez eu sentia a necessidade no futuro, sim, mas por enquanto o apoio e o conhecimento que eu estou recebendo, as informações que eu estou recebendo da Mariana estão sendo suficientes. E eu não sei, é muita coisa mesmo. Eu tive muitas e muitas e muitas e muitas tomadas de consciência, mas para mim as mais importantes foram essa coisa da responsabilidade, que a Mariana chamou de responsabilidade radical. Eu não sei se é um termo que ela criou, que existe por aí, mas responsabilidade radical que eu estou aprendendo a ter, porque não é dizer assim que eu tive a consciência e agora vai ser sempre assim. Tem todo eu venho com toda uma bagagem de condicionamentos de uma vida inteira me comportando, tendo feito caminhos que agora eu estou aprendendo a desviar deles, ou sei lá, ou quando eu estiver andando por eles, prestar atenção e entender como que eu cheguei ali. Mas é muito incrível. O trabalho da Mariana é muito, muito incrível. E ela é essa pessoa. O que me chamou a atenção nela, por que eu fiz a minha primeira mentoria? Antes de saber que ia acontecer tudo isso comigo. Ó, Né? só mais 2 minutinhos, tá? 2 minutinhos. Tá. Não, eu já não vou nem precisar de 2 minutos. A coerência e a lucidez e a estrutura no falar e no pensar dessa pessoa. Então, se vocês ainda não viveram tudo isso que eu vivi, né, durante a mentoria, que eu experimentei durante a mentoria, então, e estiverem se perguntando, mas por quê? Mas como é que eu posso saber que isso vai ser produtivo, interessante para mim? Preste atenção na pessoa que a Mariana é. Preste atenção em como ela organiza os pensamentos dela, em como ela se expressa, no tom de voz, na coerência, na lucidez. E foi isso que me chamou a atenção. E eu falei, cara, eu estou confiando em estar na guiança dessa pessoa. E foi isso. Obrigada, minha flor. Como é importante ouvir muitas coisas. Profundo ainda em transformação, né? Porque organizando um pouquinho aqui, a gente já entendeu que para transformar, a gente precisa ter ações conscientes, a gente precisa de tomada de consciência e que a nossa comunidade, a ambiência importa para nos auxiliar a atravessar, sustentar este medo enquanto eu estou me transformando. A gente também entendeu que expandir não é confortável. Nem sempre é confortável, vai.
Porque se a gente já bota. Expandir não é confortável, aí você já bota um limite ali. Não. Expandir vai passar por uma provocação com conforto, porque o seu inconsciente entende como conforto um lugar familiar, aquilo que eu já conheço. Mas eu quero ir para um lugar que eu ainda não conheço, eu quero expandir. Então é desse desconforto que a gente está falando. Mas eu vou escolher o conforto do familiar ou o desconforto da expansão? E o que vai acompanhar esse desconforto da expansão? Quem vai me acompanhar? Quem vai estar do meu lado? Quem eu vou me observando? Eu não tenho mais em quem jogar a minha raiva. A raiva que eu sinto está em mim. Uau! Responsabilidade radical. E o que eu faço com isso agora? Eu vou fazer uma performance, uma dança, eu vou chorar, vou escrever um livro, vou xingar, fazer uma comida. Qual vai ser o ato de criação que eu vou fazer a partir dessa percepção? Porque outra coisa que a gente vai fazer aqui nessa comunidade é ritualizar. Ritualizar as nossas transformações. Estar juntas já é um ritual, que exige disciplina. E essa disciplina é a nossa rebeldia. São muitos conceitos que a gente vai entender que não são conceitos, eles são organizações endógenas, internas. Eu sou bióloga, né? Então me interessa muito esse lugar de entender o que é organização sistemática ou sistêmica. Então eu me provoco e eu provoco vocês junto. E a gente vai descobrindo junto, porque eu não sou dona de nenhuma razão, não sou dona de nenhuma verdade. O que eu tô aqui falando são os meus estudos, é a minha vivência, sobretudo, são as minhas superações. E tô linkando, como é uma grande habilidade da minha mulher artística, eu uno vários conhecimentos e transformo eles em uma linguagem. Tem muita coisa aqui e é uma linguagem. Então, até a gente entender essa nova linguagem, a gente vai dançar muito, a gente vai suar muito, a gente vai desestruturar muito. Para então ver o que sobra dessas ruínas, dessa cinza, e deixar a flor surgir na cinza. Meu objetivo é esse. A gente precisa morrer para nascer. A gente precisa morrer, matar aquelas partes da gente que não prosperam. A minha roseira, que eu trouxe da minha chácara, plantei num vaso, pensei, meu Deus, tô tirando a bicha do ventre da terra e tô trazendo para um vaso. Vou ter que cuidar muito bem dela. Se eu não podar a minha roseira no tempo certo, ela não segue dando. É uma disciplina radical. Então, quando eu falo de matar para nascer, é desse lugar do que eu tenho que tirar? Quantos excessos tem aqui? Que bagagem tem aqui que não é minha? Aí a gente chacoalha, a gente dança, a gente faz crânio sacral. Então agora, porque já tomei bastante do nosso tempo, já dei bastante, já recebi bastante, estamos em uma quarta-feira. Vocês estão aqui, já são quase 2 da tarde. A proposta da mentoria, falando bem plaft, sem aquele pitch de vendas. Não sou boa nisso não, nisso eu não sou boa. Pitch de vendas, mas eu vou dizer o que é para vocês a proposta dessa criação. Eu sou uma artista criadora e eu tô aqui para provocar vocês a estarem com essa parte artística e criadora de vocês. E que não é um produto, tá? Eu não tô no palco dançando, eu não tô numa tela pintando, porque o que chamam de arte também é arte, óbvio, mas existe muito mais de arte acontecendo, sendo criada pela criação, criar, fluxo, do que o que a gente tem nos nossos conceitos e moldes do que é arte, tá bom? Então eu tô aqui para provocar essa alma artística em vocês, eu de fato provoco, eu me vejo como uma grande provocadora. Quais são as nossas ferramentas? A mentoria, a gente vai se encontrar por 10 semanas, uma vez por semana. Vai ser toda quarta-feira ou quinta-feira, eu deixo isso em aberto, porque quando o grupo se formar, a gente vai entender qual é a possibilidade de todo mundo e a gente vai ajustar o melhor. Mas a ideia é que seja quarta-feira às 18 horas ou às 18h30. Já aconteceu de ser quarta-feira às 4h30 e acontece, tá? Então, assim, quarta ou quinta. E aí a gente vai estabelecer toda quarta.
toda quinta, tal hora. Só que só depois que o grupo tiver formado para a gente exercitar esse bem viver em comunidade. Não sou eu que vou determinar, somos nós. Beleza. Então, 10 semanas, 10 encontros. Todas as atividades do Rebolai, que é o laboratório pélvico ao vivo, que eu abro em mini jornadas ou em aulas pontuais, que acontecem através do Zoom, só que é ao vivo. Eu tô aqui vendo vocês, ajustando vocês. E dentro da mentoria, quando eu abro um Rebolai, eu tô com todo o conteúdo da mentoria. Então, as aulas, elas são provocações para a gente seguir transformando e estimulando esse lugar desconfortável, dessa descoberta. Então a gente vai para o prazer em descoberta coletivamente. Todas as aulas que eu abri enquanto Rebolai, que é para todo mundo, eu cobro um valor de aula avulsa, qualquer pessoa entra, qualquer pessoa pode entrar, que não esteja na mentoria, isso já faz parte da mentoria, você não vai ter que pagar e comprar a mais. Você já vai estar dentro da sua escola, da mentoria. Para além disso, o que mais eu preciso me lembrar? O curso, o laboratório pélvico, gravado todinho, esse que eu vendi na Black Friday agora em novembro. Algumas pessoas me conhecem de novembro, que a gente fez uma propaganda grande, uma campanha muito grande em novembro. Esse curso já está dentro da mentoria. Então, se você não tem curso, o curso vai todinho para você, assim como quem comprou o curso separadamente. Então, curso laboratório pélvico, 10 encontros de mentoria, todos os rebolais e atividades que a gente for fazer, mais as atividades que o grupo precisar. Aconteceu de eu abrir rebolais só pra gente. Esse rebolai vai ser só para mentoria, ninguém mais vai ficar sabendo. Então a gente vai abrir uma sessão para além do nosso horário de quarta-feira, a gente vai se encontrar sábado, 7 da manhã, porque a gente está precisando. Pode ser? Pode ser. Então mete aula. Então assim, não tem essa hipocrisia de vou te dar só o que eu estou falando. Somos sistemas orgânicos, somos sistemas dinâmicos, e à medida que eu vejo que a provocação tá pedindo outras ferramentas, a gente traz outras ferramentas, tá bom? Para crescermos juntos, para ararmos essa terra e ter essa terra fértil e abundante. Além disso, cada participante tem 2 sessões individuais comigo. Aí vai ser eu, Mariana, terapeuta ayurvédica. Eu vou te olhar conforme uma anamnese ayurvédica, para entender se você tá com mais fogo, mais ar, mais éter. Sua distensão abdominal é o quê? É emocional, ou a gente pode ajustar a alimentação, ou a gente pode ajustar os seus horários a partir do Dinacharya. Até porque, à medida que o grupo vai se conhecendo, a gente vai expressando as nossas particularidades. Um beijo, Cris, muito obrigada, viu? Luciano já foi, eu nem vi. Enfim, amoras, não era assim que eu queria terminar, falando enfim. Me disseram que a gente não termina uma venda assim. Mas é porque é muita coisa. E a minha vontade real é que a gente compreenda que juntas a gente transforma, a gente se suporta e as nossas transformações são concretas e reais. Como eu falei no início, eu posso me envolver com a vida sozinha e chegar até alguns lugares, mas tem pontos cegos que eu não enxergo e eu preciso de outra pessoa enxergando para mim, comigo e por mim. E de preferência, se ela puder me dar a mãozinha aqui, vem junto comigo. A gente atravessa junto, porque eu tenho esse desafio e você também tem. E a gente vai voltar à nossa prática de comum união, de nos ouvir. Isso que a Betina fez agora. Para algumas pessoas entra num lugar de mas eu não vim para ouvir isso, porque isso não acontece comigo, mas tantas outras pessoas vão falar, nossa, isso acontece comigo, uau! Então, a prática da comunidade. Quando uma mulher tem a capacidade, a coragem de falar, de se expor, de dançar, de se expressar, ela está dando voz, asas, beleza, expressão, raiva e choro para tantas outras antes dela ou ao redor dela que não tiveram possibilidade de fazer isso.
porque não podiam, porque não tinham essa lucidez, porque não tinham acesso a essa possibilidade. Então, o simples é extremamente sofisticado. Vocês vão ver o que acontece dentro de uma sessão de mentoria às vezes uma mulher fala e a fala dessa mulher atravessa todo mundo. Às vezes 4 mulheres falam e cada uma fala uma coisa completamente diferente da outra, mas todas elas têm os seus pontos de cruzo, de interseção. E a gente cresce assim, a gente chora juntas, a gente atravessa separações, a gente atravessa lutos, a gente atravessa rupturas. Porque pra gente se transformar em quem a gente quer ser daqui 6 meses, a gente vai ter que deixar de ser um montão de coisa. Não dá pra ir com tudo isso. Dá pra ir com o fundamental. Eu vou passar os valores, tá bom? Lá na nossa comunidade. E vou passar aqui também. Ai, poxa vida, todo mundo já foi embora. Uma galera. Mas isso acontece, né? Muitas pessoas entram e no final poucas ficam. Isso tem a ver com o nosso comprometimento mesmo, a nossa honra com a gente. O valor da mentoria é R$ 3.600. Isso pode ser dividido em várias vezes, através da plataforma. Até sexta-feira, dia 3. Eu vou deixar até sábado, dia 4, porque eu que defino. Até dia 4, a gente vai dar um bônus aqui, que é a lua cheia, que é o cupom de desconto de R$ 300. Para quem vai reciclar, que é o caso da Betina, da Larissa, eu vou falar com vocês lá no grupo. Que vai ficar em aproximadamente 50% do valor. Para a gente poder continuar juntas. E eu vou mandar um PDF lá no nosso grupo, com todas essas informações, todos os links de pagamento, de compra, e eu fico disponível para responder dúvidas, para vocês compreenderem melhor o que surgir, algum medo, algum questionamento, alguma hesitação. R$ 3.600, se você parar para pensar, por 10 sessões, é como se cada sessão fosse R$ 360. Não é esse o raciocínio, porque a gente tem um monte de laboratório pélvico, tem o curso inteiro pago, tem todos os rebolais, tem todas as consultas. Então, ia ser, matematicamente falando, ia onerar muito mais. No entanto, é interessante a gente pensar no valor aula para entender que, poxa, às vezes esse dinheiro pode ser muito bem investido aqui, eu estou investindo ele de outras formas, sem comunidade, sem aula. Então, compreendendo que em 3 meses, mais ou menos, pode ser que seja 4, por causa, né, feriados, etc e tal. Mas a gente vai estar intensamente imersas em um meio ambiente que vai auxiliar nas nossas travessias, com muitas ferramentas corporais, com muito compartilhar de estudos, todos os meus estudos, todos os livros, cada sessão eu trago uma referência, tinha até separado aqui para ler para vocês, mas já foi muita coisa rica e gostosa. Então, coração aberto para a gente se compartilhar, para a gente perguntar, para a gente aprofundar. Eu, particularmente, sempre adorei estudar, eu sou muito cabeçuda, sou geminiana, sou autodidata em muitas coisas, me formei em biologia na UNB e depois aprofundei em endocannabinoides, neurotransmissores, tipo, tem um lugar que eu não exponho nas redes sociais que é bem cabeçudão, e eu amo compartilhar os meus saberes, porque eu amo quando alguém tem a generosidade de fazer isso comigo. Isso sintetiza para mim, isso explica para mim, eu não preciso ir lá e ler 30 livros. Alguém vai lá e vai me dar 2 horinhas de aula e pá! Eu vou compreender tudo a partir da visão dela. E claro, eu vou fazer meus questionamentos e claro, se eu quiser eu vou lá e vou aprofundar e vou estudar. Mas assim, o que a gente quiser estudar, onde a gente quiser permear. Betina um dia pediu sobre a raiva, pode vir sobre a tristeza. A gente vai juntas, estudando juntas. Que almoço rico! Ah, tá bem, amoras.
O... Eu deixei aqui no chat, Lua Cheia é o nome do nosso cupom de R$ 300 de desconto. Quem pagar em Pix também vai ter um desconto um pouco maior e não vai ser através desse link. Aí entra em contato comigo. E a nossa aula está programada para começar dia 8 de abril, 8 ou 9, a depender do grupo. Então, daqui uma semaninha, a gente já começa. A nossa primeira sessão já vai ser quarta ou quinta. A gente está na lua cheia. Vrá! E aí, a gente vai fazer a decisão nesse momento. E nesse momento, quando as dúvidas começam a chegar. Quero que você observe as suas dúvidas, anote as suas dúvidas, traga elas para mim. Pra gente botar luz nessas dúvidas, botar luz nesses limites, botar luz e se priorizar pra gente estar juntos. Sim, fiz um material lindo pra vocês com ajuda e eu vou botar lá no grupo agora. Estamos bem? Estamos. Lila tá bem aí? Tô vendo sua carinha. Betina. Adriana, tudo bem aí? Sim. E toda a aula, meus amores, hoje foi porque fazia tempo que eu não dava uma aula assim, então acumula gostosura para compartilhar. Mas em todas as práticas a gente tem exercícios somáticos. Em todas as aulas a gente coloca o corpo para jogo. Para além desses encontros, a gente tem os nossos rebolais que acontecem ou de manhã ou de noite. E o laboratório pélvico que eu vou ficar falando. Você já fez o enrosquinho? Você já fez a serpente lateral? Então, você já fez o crânio sacral? Pra gente pegando a linguagem do que o laboratório pélvico mobiliza e trazendo para a organização coletiva. Então, a gente vai, faz o nosso trabalho, chacoalha, dança, provoca e vem pro coletivo. Faz o seu trabalho e vem pro coletivo. Faz o seu trabalho e vem transbordar no coletivo. Porque o coletivo vai trazer reflexos e dos reflexos eu vou novamente para o meu trabalho mais enriquecida. Tá bom, meus amores? Gratidão pelo tempo, gratidão pela escuta, gratidão pela beleza de vocês, gratidão pela voz, pela verdade, gratidão por me honrarem, me dando do tempo da escuta e do colo de vocês. Peneira a informação que faz sentido e guarda no coração, guarda na cabeça, guarda na sua bacia, guarda no seu sexo. Isso tudo aqui é muita nutrição pra gente. Dorme, sonha, presta atenção nos seus sonhos, acorda e simbora começar o nosso trabalho juntas. Tem muito mais pra gente caminhar. Tá bom? Assim eu encerro essa sessão. A gente continua com todos os canais abertos no grupo e eu peço para botarem as dúvidas lá no coletivo mesmo, só se for algo muito, muito, muito íntimo, porque no coletivo você teve coragem de falar, a outra talvez não. Aí quando eu responder para você, eu já vou estar respondendo para outra que não se manifestou. Tá bom? Meu ventre, meu coração, minha cabeça, meu espírito te honram, te agradecem. E eu desejo que você seja protegida, amparada por todas as pessoas que vieram antes de você, protegida e amparada por toda a sua comunidade. E que você tenha discernimento para saber quem fica com você e discernimento para saber quem não deve ficar com você. Para que a sua luz maior se expresse sem amarras, sem supressões, sem comparações, porque você é incomparável, você é única. E o nosso mundão está precisando da sua luz, da sua consciência, do seu despertar, para a gente ter mais força, para a gente plantar mais flores e comida e alimento e nutrição e verdade. E aí a gente vai hackeando esse sistema que está todo zoado, juntas com as nossas rosas, com a nossa vulva, com o nosso coração. Uma honra estar com vocês. Tchau, amoras.